Saia daqui! Eu não te convidei! Gritou meu filho quando tentei me sentar à mesa que eu mesma havia preparado desde as 5 da manhã para o aniversário dele. Mas aquela era a minha casa. Levantei-me devagar, caminhei até a porta e fiz algo que deixou todos os convidados em choque. Sabe aquele momento em que o chão desaparece debaixo dos seus pés? Quando as palavras entram pelos seus ouvidos, mas demoram alguns segundos para chegar ao cérebro porque são tão absurdas que sua mente se recusa a acreditar? Foi exatamente isso que senti naquela noite de sábado, 23 de março. Eu estava ali, em pé, com o avental ainda amarrado na cintura. Aquele avental florido que uso há 15 anos, manchado de molho de tomate e gordura de tanto cozinhar. Minhas mãos tremiam segurando o prato de porcelana branca. O mesmo jogo que ganhei no meu casamento e que guardei com tanto carinho por 42 anos. O cheiro do pernil assado ainda perfumava toda a sala. Balões dourados flutuavam no teto. 30 pessoas me olhavam com aquela expressão que fica entre a pena e o constrangimento. E meu filho, meu único filho, Bernardo, aquele menino que carreguei no colo, que embalei durante noites de febre, que vi se formar engenheiro, estava ali, vermelho de raiva, apontando o dedo na minha direção como se eu fosse uma intrusa, uma estranha na minha própria casa. Mãe, a senhora não entende? Esse lugar já está reservado. A voz dele cortou o silêncio que havia tomado conta da sala. Priscila, minha nora, estava ao lado dele com aquele sorriso discreto, quase invisível, mas que eu conhecia bem. Era o sorriso de quem estava vencendo uma guerra que eu nem sabia que existia. Olhei para a mesa da minha sala de jantar. Aquela mesa de madeira maciça que comprei, parcelada em 12 vezes quando Bernardo tinha 8 anos. A toalha bordada era minha, os pratos eram meus. Os talheres de prata que pertenceram à minha mãe estavam todos ali, reluzindo sob a luz do lustre. Até o lustre era meu, e eu não tinha lugar naquela mesa. Senti meu peito apertar. Não era só a humilhação. Era algo mais profundo, mais doloroso. Era a sensação de que tudo pelo qual eu havia lutado, cada manhã acordando às 5 para costurar, cada centavo economizado, cada sonho que engoli para realizar os sonhos dele, tinha se transformado em nada. Menos que nada. Em estorvo. Mas sabe o que é mais engraçado? Naquele exato momento, enquanto todos esperavam que eu saísse chorando, derrotada, humilhada, algo dentro de mim acordou. Uma voz que eu não ouvia há muito tempo. A voz da Marta, de 25 anos, aquela que não se curvava, aquela que não tinha medo. E essa voz me disse uma coisa muito clara. Levanta a cabeça e mostra para eles quem realmente manda aqui. Respirei fundo. Coloquei o prato devagar sobre o aparador. Tirei o avental com calma, dobrando-o em 4 partes como sempre faço. E caminhei até a porta, sentindo o peso de 67 anos nas costas, mas também sentindo algo novo. A certeza de que aquela noite não terminaria como eles esperavam. Antes de sair, parei. Virei-me. Olhei para cada rosto naquela sala. Os amigos do Bernardo, os colegas de trabalho, a família da Priscila, e disse apenas 6 palavras que ficariam ecoando por meses. Aproveitem a festa, aproveitem bem. E saí. Mas o que ninguém ali sabia, nem mesmo o meu filho, nem aquela mulher que ele chamava de esposa, é que eu não estava fugindo. Eu estava me preparando para a guerra. E se você acha que conhece histórias de vingança, de justiça, de mães que foram longe demais, acredite, você ainda não viu nada. Porque o que aconteceu depois daquela porta fechar foi algo que nenhum deles jamais imaginou. Inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe desta história que vai te fazer questionar tudo sobre família, lealdade e até onde uma mãe pode ir quando é traída por quem mais amou. Subi as escadas devagar, uma mão no corrimão de madeira que eu mesma envernizei 3 vezes ao longo dos anos. Cada degrau rangia. Eram 15 degraus. Eu sabia de cor. 15 degraus que me separavam daquela sala cheia de gente rindo,
bebendo o vinho que eu comprei, comendo a comida que eu preparei. Lá embaixo, já ouvia a voz da Priscila retomando o controle da festa, como se nada tivesse acontecido. Gente, vamos brindar! Bernardo, amor, vem aqui! A voz dela era doce, quase infantil, daquele jeito que ela usava quando queria parecer inocente. Entrei no meu quarto, o único cômodo da casa que ainda era realmente meu, e tranquei a porta. Minhas pernas finalmente cederam. Sentei na beirada da cama, aquela cama de casal onde dormi ao lado do Joaquim por 28 anos, e onde durmo sozinha há 12. As lágrimas vieram. Não as lágrimas dramáticas de novela, não. Eram lágrimas silenciosas, quentes, que escorriam e molhavam o colarinho da minha blusa azul. A blusa que escolhi com tanto cuidado naquela manhã, pensando: quero estar bonita pro aniversário do meu filho. Que idiota eu fui. Olhei para o espelho do guarda-roupa. Vi uma mulher de cabelos grisalhos, presos num coque baixo, rugas ao redor dos olhos, mãos calejadas de tanto trabalhar. Uma mulher invisível. Uma mulher que havia se tornado um fantasma na própria casa. Foi quando meu olhar caiu sobre a cômoda antiga, aquela de mogno escuro que pertenceu à minha avó. A gaveta de baixo, a que eu nunca abria. Levantei-me devagar, ainda limpando as lágrimas com as costas da mão, e abri aquela gaveta. Dentro estava uma pasta de plástico azul desbotada. Puxei-a e senti o peso dos papéis lá dentro. Sentei no chão mesmo, encostada na cama, e abri. A escritura da casa. Comprovativos de transferência bancária. Recibos amarelados de pagamento. Tudo estava ali. Cada centavo que eu havia investido nesta casa. 380 mil reais. Na época, era uma fortuna. Era tudo que eu tinha da indenização do acidente do Joaquim, mais 23 anos das minhas economias de costureira. Cada nota fiscal guardada, cada comprovante. E ali, na última página da escritura, estava o nome dele. Bernardo Henrique Tavares. 50% de proprietário. Eu havia colocado o nome dele ali por amor. Porque achei que estava garantindo o futuro do meu filho. Porque na minha cabeça de mãe apaixonada, eu imaginava que um dia ele cuidaria de mim da mesma forma que eu cuidei dele. Passei o dedo sobre aquela assinatura. A minha assinatura de 12 anos atrás, quando eu ainda acreditava em finais felizes. Lá embaixo, ouvi o barulho da festa aumentando. Risadas, música. Alguém quebrou um copo e todos gritaram "Oh!" em coro. Priscila deu uma gargalhada estridente. E foi naquele momento, sentada no chão do meu quarto, com papéis velhos espalhados ao meu redor e o barulho da festa que eu não podia participar invadindo o meu refúgio, que algo dentro de mim mudou. Não foi raiva, ainda não. Era algo mais frio, mais calculado. Era clareza. Eu tinha passado os últimos 3 anos cedendo, aceitando. Engolindo sapos cada vez maiores, deixando que aquela mulher transformasse minha casa em território dela, permitindo que meu filho se afastasse cada vez mais, que me tratasse como uma velha inconveniente que precisava ser tolerada. Mas tolerância tem limite. Peguei meu celular, um modelo simples, daqueles com botões grandes para idosos, e fiz algo que nunca imaginei que faria. Liguei para o Dr. Heitor, o advogado que cuidou do inventário do Joaquim. Eram 8h40 da noite de um sábado, mas ele atendia celular de clientes antigos. Alô, dona Marta, tudo bem? Doutor, me desculpe o horário. Minha voz estava firme, e isso me surpreendeu. Eu preciso marcar uma consulta, urgente. É sobre a escritura da minha casa. Houve uma pausa. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Olhei para os papéis no chão. Aconteceu que eu finalmente acordei. Marcamos para segunda-feira, 1h da manhã. Quando desliguei, ouvi passos no corredor. Alguém subindo as escadas. A porta do meu quarto não estava apenas fechada, estava trancada. Mas mesmo assim, senti meu coração acelerar. Bateram. 3 batidas secas. Mãe? Era a voz do Bernardo, só que agora estava diferente, mais baixa, quase envergonhada.
A senhora tá bem aí? Não respondi. Mãe, abre a porta, a gente precisa conversar. Guardei os documentos de volta na pasta. Coloquei a pasta de volta na gaveta. Levantei do chão, ajeitei a blusa, sequei o rosto. E só então, depois de respirar fundo 3 vezes, abri a porta. Ele estava ali, com aquela camisa social azul que eu passei na quinta-feira. Tinha uma expressão estranha no rosto. Não era arrependimento. Era incômodo. Como se minha presença ali, naquele estado, estivesse atrapalhando a festa perfeita dele. Quer descer? Tem bolo agora. Ele falou como quem faz um favor. Olhei nos olhos dele. Aqueles olhos castanhos que costumavam me olhar com admiração quando ele era criança. Não, obrigada. Já jantei. Menti. Meu estômago estava vazio desde o meio-dia. Mãe, não fica assim. A Priscila já pediu desculpas. Pediu? Arqueei a sobrancelha. Pra mim, não. Ele desviou o olhar. É que, você sabe como é. Ela estava nervosa com a festa, queria que tudo saísse perfeito. E eu atrapalho a perfeição, é isso? Eu não disse isso. Mas ele também não negou. Segurei a maçaneta da porta. Bernardo, pode voltar para sua festa. Eu estou bem. Ótima, na verdade. E fechei a porta. Devagar. Com controle. Ouvi os passos dele se afastando, hesitantes no início, depois mais rápidos, quase aliviados. Voltei para a cama. Não deitei. Fiquei sentada, olhando para a gaveta fechada da cômoda. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo que não era tristeza nem resignação. Era poder. O poder de quem sabe algo que os outros não sabem. O poder de quem tem cartas na manga. O poder de quem finalmente decidiu jogar o jogo. A festa continuou até quase meia-noite. Ouvi cada risada, cada música, cada brinde. E fiquei ali, em silêncio, planejando. Porque eles podiam ter vencido aquela noite. Mas a guerra tinha acabado de começar. Segunda-feira chegou como uma bênção. A casa estava silenciosa. Bernardo havia saído cedo para o trabalho. E Priscila dormia até tarde como sempre fazia. Vesti minha calça preta, uma blusa creme e o blazer marrom que uso para ocasiões importantes. Passei batom, prendi o cabelo, calcei a sapatilha confortável. Olhei no espelho e vi a Marta que eu precisava ser naquele momento. Firme, decidida, consciente do próprio valor. O escritório do Dr. Heitor ficava no centro, num prédio antigo de 3 andares com elevador barulhento. Cheguei às 8h15. Ele me recebeu com um café forte e um olhar preocupado. Dona Marta, me conte o que aconteceu. E eu contei. Não tudo. Algumas dores a gente guarda só para si, mas contei o suficiente. Ele foi fazendo anotações num bloco amarelo, franzindo a testa de vez em quando, balançando a cabeça em outras. Quando terminei, ele suspirou fundo. A senhora se lembra quando colocou o nome do Bernardo na escritura? Eu havia recomendado fazer um testamento em vez disso. Lembrava. Claro que lembrava. Mas naquela época, 12 anos atrás, eu ainda estava em luto. O Joaquim tinha morrido havia apenas 3 meses. Eu estava sozinha, assustada, com um filho de 30 anos que acabara de se formar e estava começando a carreira. Parecia fazer sentido garantir que ele tivesse algo sólido, algo concreto. Eu achei que estava protegendo ele, admiti a voz baixa. Achei que se algo acontecesse comigo, pelo menos ele teria onde morar. E agora? Agora eu preciso saber, eu posso reverter isso? Dr. Heitor abriu uma pasta, colocou os óculos de leitura. Legalmente, sim. A casa foi comprada com seu dinheiro, temos todos os comprovantes. Você incluiu o Bernardo como coproprietário por liberalidade, sem que ele tivesse contribuído financeiramente. Isso pode ser revertido, mas vai dar trabalho. E vai doer. Doer como? Vai romper de vez essa relação. Tem certeza que é isso que a senhora quer? Pensei no grito dele, na expressão da Priscila, na sensação de ser expulsa da própria mesa. Doutor, essa relação já está rompida. Eu só não tinha percebido ainda.
Ele tirou os óculos, limpou as lentes com cuidado. Então, preciso que a senhora me conte tudo, desde o começo, cada centavo investido, cada sacrifício. Vamos construir um caso sólido. E foi o que fiz. Contei sobre o Joaquim, meu marido, meu companheiro, o homem que conheci aos 19 anos num baile da Igreja do Rosário. Ele era operário da construção civil. Eu era costureira iniciante. Casamos com 22, morando num quartinho alugado de 25 metros quadrados, onde a cama quase encostava no fogão. Bernardo nasceu 3 anos depois. Uma cesárea complicada que me deixou 5 dias no hospital. Joaquim trabalhou dobrado naquele mês para pagar o convênio. Quando trouxemos nosso filho para casa, ele chorou de emoção segurando aquele pacotinho rosa embrulhado na mantinha de crochê. Foram anos difíceis, mas felizes. Joaquim trabalhava de sol a sol. Eu costurava até a vista doer. Fazíamos vestidos de festa, reformas, ajustes. Comecei a ser conhecida no bairro. Dona Marta faz as melhores barras, as costuras mais caprichadas. As clientes eram fiéis. E eu guardava cada nota de 50, cada nota de 20, dentro de uma lata de biscoito escondida no armário. Quando Bernardo tinha 8 anos, conseguimos comprar nosso primeiro imóvel. Um apartamento de 2 quartos em Jacarepaguá. Nada luxuoso, mas era nosso. Lembro do orgulho no rosto do Joaquim ao assinar a escritura. Nosso menino vai ter onde morar, Marta. Ele não vai passar o que a gente passou. Os anos foram passando. Bernardo era bom aluno, estudioso, dedicado. Conseguiu bolsa parcial numa faculdade particular de engenharia. Mas parcial não era integral. Ainda precisávamos pagar metade, R$ 4.700 por mês durante 5 anos. Joaquim assumiu turnos extras. Eu trabalhava até 10, 11 da noite na máquina de costura. Nosso filho não podia saber quanto aquilo custava. Não queríamos que ele carregasse esse peso. Queríamos que ele só estudasse, que aproveitasse a juventude, que construísse o futuro dele. Até que veio o acidente. Agosto de 2013, uma terça-feira. Joaquim estava trabalhando numa obra de 15 andares em Barra da Tijuca. Problema no andaime. 3 homens caíram. 2 sobreviveram. Joaquim não teve a mesma sorte. O doutor Heitor me ouviu em silêncio. Quando cheguei nessa parte, minha voz falhou. Ele empurrou a caixa de lenços de papel na minha direção. A construtora pagou a indenização depois de 1 ano de processo. Foram R$ 450 mil. Parecia muito dinheiro, mas não devolvia o Joaquim. Não enchia o vazio da casa. Não aquecia o outro lado da cama. Peguei um lenço, assoei o nariz, continuei. Bernardo estava no 3º ano da faculdade. Pensei em desistir, em pedir para ele trancar e trabalhar. Mas ele implorou. Mãe, deixa eu terminar. É o sonho do pai. E como eu ia negar? Então, paguei. Cada semestre, cada mensalidade, até o fim. R$ 95 mil no total, ao longo de 3 anos. Bernardo se formou com honras, conseguiu emprego bom numa empresa de construção civil. Ironia do destino. Com o que sobrou da indenização e mais as minhas economias, comprei a casa onde moramos hoje. Um sobrado de 3 quartos em Madureira, com quintal pequeno e garagem. R$ 380 mil em 2015. Coloquei o nome do Bernardo junto com o meu porque achei que era o certo, porque ele era meu único filho, porque pensei, se eu morrer amanhã, pelo menos ele está protegido. Dr. Heitor anotava tudo, pedindo comprovantes, organizando documentos. E quando ele conheceu a Priscila? Meu estômago embrulhou só de falar o nome dela. 4 anos atrás, numa festa de trabalho. Ela era estagiária do setor administrativo, 8 anos mais nova que ele. Bonita, não vou mentir, mas tinha algo no olhar dela que me incomodava desde o primeiro dia. O quê? Calculismo. Sabe quando você olha para uma pessoa e sente que ela está medindo tudo? Quanto vale, quanto custa, o que ela pode ganhar com aquilo? Era assim, mas o Bernardo estava encantado, apaixonado, e quem era eu para falar contra? Eles casaram rápido, 6 meses de namoro, e já estavam no altar da igreja de Santo Antônio.
Cerimônia pequena, só família e amigos próximos. Eu paguei o vestido da noiva. 12 mil reais num ateliê chique que a Priscila escolheu. E ainda ajudei com a festa. Mais 28 mil reais. A senhora tem os comprovantes disso? Tenho tudo, doutor. Eu guardo tudo. Porque essa sempre foi minha natureza. Guardar, preservar, proteger. Cada nota fiscal, cada recibo, cada comprovante de transferência. Está tudo lá, naquela gaveta da cômoda de mogno. Doutor Reitor fechou o bloco, tirou os óculos, me olhou com seriedade. Dona Marta, a senhora construiu essa vida sozinha, pagou essa casa sozinha, sustentou essa família sozinha e agora está sendo tratada como intrusa. Isso não tá certo. Eu sei. Minhas mãos tremiam, mas a voz estava firme. Por isso eu tô aqui. Porque cansei de ser pisada, cansei de ser invisível, e se eu preciso provar meu valor com papéis e contratos, então que seja. Ele abriu um sorriso triste. Vamos fazer justiça. Mas prepare-se, vai ficar feio. Já está feio, doutor. Já está feio há muito tempo. Eu só estava fingindo que não via. Saí daquele escritório com uma pasta cheia de documentos para providenciar e um prazo, 15 dias para reunir tudo. 15 dias para montar minha defesa. 15 dias antes de soltar a bomba. E enquanto eu descia no elevador barulhento, olhando meu reflexo no espelho arranhado, pensei: Joaquim, onde você estiver, me dá forças, porque eu vou precisar de cada grama de coragem que existe em mim. A guerra tinha começado. E dessa vez eu não ia perder. Voltei para casa naquela segunda-feira com a cabeça fervilhando. Entrei pela porta da cozinha, coloquei a bolsa sobre a mesa e ouvi vozes na sala. Priscila estava no telefone, a voz estridente ecoando pelas paredes. Não, mãe, eu falei que esse sofá cinza não combina com nada. A gente precisa de algo mais moderno, sabe? Essa casa parece que parou nos anos 90. Minha casa. Ela estava falando da minha casa. Respirei fundo. Não era hora de confronto. Ainda não. Então fui para o meu quarto, fechei a porta e comecei a vasculhar as gavetas. Precisava de todos os comprovantes, todas as provas. E enquanto revirava caixas e pastas antigas, as memórias voltaram como uma enxurrada. A invasão não aconteceu de uma hora para outra. Foi lenta, gradual. Como água minando uma pedra, gota por gota, até que você percebe o estrago e já é tarde demais. Começou 3 anos atrás, logo depois do casamento. Priscila chegou com 2 malas e um sorriso encantador. Sogra, prometo que vou cuidar bem do seu filho. Eu acreditei. Abracei ela, beijei o rosto dela, disse: Esta casa é sua também. Deveria ter mordido a língua. Nas primeiras semanas, ela era discreta. Arrumava o quarto do casal, ajudava na cozinha, elogiava minha comida. Dona Marta, esse seu feijão é o melhor que já comi. Eu sorria, orgulhosa, pensando: que nora maravilhosa meu filho arranjou. Mas aí vieram as sugestões. Sogra, você não acha que essas cortinas de renda estão meio antigas? Podia colocar umas persianas, fica mais clean. Clean. Ela adorava essa palavra. Tudo tinha que ser clean. Troquei as cortinas. Gastei R$ 2.300 em persianas brancas que deixavam a sala parecendo um consultório médico. Mas ela ficou feliz. E eu queria que ela ficasse feliz. Depois foram os quadros. Eu tinha 3 quadros na sala. Um de paisagem que comprei numa feira de artesanato em Petrópolis, outro com uma foto do Joaquim que mandei ampliar e emoldurar, e um terço que a minha mãe bordou à mão antes de morrer. Um dia cheguei em casa e os 3 tinham sumido. Priscila, você viu os quadros que estavam aqui? Ela estava no sofá, mexendo no celular, com aquela cara de quem não quer ser incomodada. Ah, sogra, eu guardei. Aquilo estava muito poluído visualmente. Comprei uns pôsteres abstratos, olha que lindo. Apontou para a parede, onde agora havia 3 molduras pretas com rabiscos coloridos que não significavam nada. E onde você guardou meus quadros? No depósito, lá nos fundos. Mas relaxa, tá tudo guardadinho.
Fui até o depósito. Achei os quadros jogados em cima de caixas velhas, a moldura da foto do Joaquim com a vidraça rachada. Segurei aquele quadro contra o peito e chorei ali mesmo, no meio da poeira e das teias de aranha. Mas não reclamei. Porque eu não queria criar problema. Não queria ser aquela sogra chata, reclamona, que implica com tudo. Então, engoli. E continuei engolindo. Ela trocou os tapetes persas que eu tinha na sala. Herança da minha avó, feitos à mão, com mais de 50 anos, por uns tapetes peludos cinzentos que soltavam fiapo e grudavam na roupa. É estilo escandinavo, sogra. Tá super em alta. Trocou as almofadas bordadas do sofá por umas lisas de linho cru. Jogou fora meu jogo de xícaras de porcelana pintada à mão, presente de casamento da minha madrinha, porque ocupa muito espaço no armário e ninguém usa isso mais. Mas o pior, o que realmente me partiu por dentro, foi o relógio de parede. Era um relógio de bronze maciço, pesado, com pêndulo de vidro e badalar de sino. O Joaquim comprou numa loja de antiguidades no centro do Rio. Pagou R$ 800, que na época era muito dinheiro. Foi presente de aniversário de 15 anos de casamento. Ele mandou gravar uma mensagem na parte de trás. Para Marta, que faz cada segundo valer a pena. Seu Joaquim. Aquele relógio marcou cada momento importante da minha vida. Estava batendo 12h quando o Bernardo nasceu. Estava batendo 6 horas da tarde quando recebi a notícia da morte do Joaquim. Estava batendo 10 horas da noite quando meu filho se formou engenheiro. Um dia, voltei do mercado e a parede estava vazia. Senti meu coração disparar. Bernardo? Bernardo, cadê o relógio? Ele apareceu na escada, secando o cabelo com a toalha, despreocupado. Que relógio, mãe? O relógio do seu pai, o de bronze que ficava ali. Ah, ele nem olhou para a parede. A Priscila achou que estava muito antigo. Jogou fora. Jogou fora? Minha voz saiu num grito que eu não consegui controlar. Foi a primeira vez que explodi. E a primeira vez que vi o olhar dele mudar quando falava comigo. Era um olhar impaciente, irritado, como se eu estivesse exagerando. Mãe, pelo amor de Deus, é só um relógio velho. A gente compra outro. Não era só um relógio, era do seu pai. Meu pai morreu faz 12 anos. A gente precisa seguir em frente. Seguir em frente. Como se memória fosse peso morto. Como se amor fosse algo descartável. Corri até a área de serviço. Vasculhei o lixo. Nada. Corri até a rua. O caminhão já tinha passado. Voltei para dentro da casa e chorei durante 2 horas trancada no banheiro, com a torneira aberta para ninguém me ouvir. Priscila nunca pediu desculpas. Nem ao menos fingiu arrependimento. Mas a invasão não parou. Ela convenceu o Bernardo a transformar meu ateliê de costura, aquele quartinho nos fundos onde eu costurei durante 30 anos, em home office. Sogra, você quase não costura mais mesmo, né? E o Bernardo precisa de um espaço para trabalhar em casa. Verdade que eu tinha diminuído os trabalhos de costura. A vista já não era mais a mesma, as mãos doíam com artrite. Mas aquele espaço era meu refúgio, meu cantinho, meu pedaço de identidade. E eu cedi, de novo. Eles tiraram minha máquina de costura Singer antiga, as araras de roupas, as caixas de linhas organizadas por cor. Colocaram uma mesa branca moderna, computador, cadeira ergonômica, quadro de avisos. Pintaram as paredes de cinza claro. Quando entrei naquele cômodo depois da transformação, não reconheci nada. Era como se tivessem apagado 30 anos da minha história com um rolo de tinta. Ficou lindo, né, sogra? Priscila sorriu. Bem mais funcional. Funcional, moderna, clean, mas vazia de alma, vazia de mim. E o pior ainda estava por vir, porque ela não queria apenas transformar a casa. Ela queria me apagar completamente. Começou a me tratar diferente. Não me chamava mais de sogra com carinho. Era sempre Dona Marta, criando distância. Na frente de visitas, me apresentava como a mãe do Bernardo, nunca a dona da casa, ou quem mora aqui com a gente. Parou de perguntar minha opinião sobre as compras do mercado. Simplesmente comprava o que queria e pronto.
Trocou minha marca de café pela marca cara dela. Jogou fora minha panela de pressão antiga porque comprei uma elétrica. É mais segura para a senhora na idade da senhora. Na idade da senhora. Como se 67 anos fosse sinônimo de incapacidade. Começou a dar ordens para Regina, a empregada que eu pago R$ 1.400 por mês do meu dinheiro de aposentadoria. Regina, não precisa perguntar para Dona Marta, eu deixo a lista do que precisa limpar. E a pobre Regina ficava sem saber a quem obedecer, olhando de mim para ela com cara de desespero. Até meu lugar à mesa mudou. Antes, eu sentava na cabeceira. Afinal, era minha casa, minha mesa. Priscila foi aos poucos me empurrando para o canto, até que um dia simplesmente decretou: "Sogra, vamos mudar os lugares? Fica melhor para servir assim." E eu, mais uma vez, cedi. Doutor Heitor tinha razão naquela manhã no escritório. A invasão foi tão lenta que, quando percebi, já não tinha mais espaço. Minha casa tinha sido tomada, meu filho tinha sido manipulado e eu tinha virado a intrusa na minha própria vida. Mas enquanto eu juntava aqueles documentos, aquelas provas, aqueles comprovantes de cada centavo investido, senti algo crescer dentro de mim. Não era ódio, era determinação. Porque uma coisa eu aprendi ao longo desses 67 anos. Você pode me tirar meus quadros, meus relógios, meu ateliê, pode me empurrar para o canto da mesa, pode me tratar como uma velha estorva, mas não pode me tirar o que é meu por direito. E essa casa era minha. E eu ia provar isso. 15 dias se passaram desde aquela consulta com o Dr. Heitor. 15 dias em que vivi uma mentira, fingindo normalidade enquanto por dentro arquitetava cada movimento. Juntei todos os documentos que ele pediu. Comprovantes de pagamento da casa, extratos bancários, recibos da faculdade do Bernardo, notas fiscais de reformas, contas de luz, água, IPTU, tudo em meu nome, tudo pago por mim. Mas a vida continuava, e nisso chegou o aniversário do meu filho, 23 de março. Bernardo completaria 42 anos. Sempre fiz questão de comemorar essa data como se fosse sagrada. Afinal, foi o dia em que me tornei mãe, o dia em que minha vida ganhou um propósito maior. Uma semana antes, Priscila apareceu na cozinha enquanto eu preparava o almoço. Encostou no balcão, cruzou os braços e disse com aquele tom de quem já decidiu tudo: "Sogra, a gente vai fazer uma festa pro Bernardo no sábado. Nada muito grande, só uns 30 amigos. 30 pessoas na minha casa." Meu peito apertou, mas forcei um sorriso. "Claro, vocês querem que eu prepare alguma coisa?" Ela deu uma risadinha. "Não precisa, sogra. Já encomendei tudo numa confeitaria. Salgados, docinhos, bolo, tudo no capricho." Senti uma pontada. Eu sempre fiz os aniversários do Bernardo. Sempre. Desde o primeiro, quando fiz um bolo de cenoura simples decorado com confeitos coloridos, até o ano passado, quando preparei uma feijoada completa que ele adorava. Mas eu posso fazer o pernil dele. Você sabe como ele gosta. Priscila revirou os olhos. "Sogra, sem ofensa, mas a gente quer algo mais sofisticado dessa vez. Já tá tudo acertado." Sofisticado. Como se minha comida fosse rústica demais, simples demais, velha demais. Mas eu não ia desistir assim. "E a decoração? Posso ajudar?" "Já contratei uma decoradora. Vai ficar lindo, tema dourado e branco. Bem elegante." Dourado e branco. As cores de casamento, não de aniversário. Mas o que eu entendia, né? Eu era apenas a mãe. Durante aquela semana, vi a casa ser transformada. Priscila recebia entregas diariamente. Cadeiras alugadas, mesas dobráveis, arranjos de flores, caixas de louças descartáveis, as chiques, de plástico duro que imitam porcelana. Tudo pago com o cartão de crédito conjunto que estava no meu nome e que eu pagava religiosamente todo mês. Cheguei a perguntar: "Quanto tá custando tudo isso?" "Não se preocupa, sogra, tá tudo sob controle." Mas eu me preocupava. Porque controle para ela significava gastar sem limite e deixar a conta para mim. Chegou o sábado. Acordei às 5 da manhã. Não porque me pediram,
mas porque não conseguia ficar de braços cruzados. Era o aniversário do meu filho e eu ia fazer algo, nem que fosse contrapor a vontade dela. Desci para a cozinha no escuro, acendi apenas a luz do fogão. Tirei da geladeira o pernil que tinha deixado marinando desde a noite anterior. Alho socado, pimenta do reino, louro, cerveja preta, mostarda e mel. A receita que o Joaquim adorava e que ensinei para o Bernardo quando ele tinha 10 anos. Embrulhei o pernil em papel alumínio, coloquei no forno baixo. 6 horas de cozimento lento. Enquanto assava, preparei a farofa. Bacon em cubinhos, cebola dourada, cenoura ralada, salsinha, ovos cozidos picados. O cheiro foi tomando conta da cozinha, subindo pelas escadas, enchendo cada cômodo. Às 7, ouvi passos. Priscila apareceu de camisola, com cara de sono e irritação. Que cheiro é esse? Bom dia. Fiz o pernil pro Bernardo. Ela bufou. Sogra, eu falei que não precisava. Já encomendei tudo. Eu sei, mas isso é tradição, e tradição não se quebra. Vi o maxilar dela travar, mas não discutiu. Apenas pegou um copo de água e subiu de volta, batendo os pés na escada. Passei o dia inteiro preparando. Além do pernil, fiz arroz com amêndoas, vinagrete fresco, molho de pimenta caseiro, pudim de leite condensado. A sobremesa preferida do Bernardo desde criança. Arrumei tudo em travessas bonitas, as de porcelana branca com detalhes azuis que ganhei da minha mãe. Às 3 da tarde, começaram a chegar as entregas da confeitaria. Caixas e caixas de salgados finos, docinhos franceses, tortas, quiches. Priscila recebia tudo com sorrisos, conferindo cada item. Quando viu minhas travessas na cozinha, franziu a testa, mas não disse nada. Às 5, cheguei a subir para o meu quarto para me arrumar. Escolhi uma blusa azul marinho que o Bernardo me deu 2 aniversários atrás. Calça social preta, sapato baixo confortável. Passei batom cor-de-rosa, prendi o cabelo num coque baixo, coloquei o colar de pérolas que era da minha avó. Olhei no espelho e pensei, você é a mãe dele, você tem lugar nessa festa. Desci às 6. A casa estava transformada. Balões dourados flutuavam no teto, arranjos de flores brancas decoravam cada canto. Uma mesa comprida havia sido montada na sala, com toalha branca e guardanapos dourados. Até contrataram um DJ que estava montando equipamento no canto. Os convidados começaram a chegar às 7. Casais bem vestidos, perfumados, com presentes embrulhados em papéis sofisticados. Reconheci alguns amigos antigos do Bernardo, mas a maioria era gente que eu nunca tinha visto, colegas de trabalho dele e da Priscila, amigos novos desse mundo moderno que eu não fazia parte. Fiquei na cozinha, observando. Regina, a empregada, corria de um lado para o outro servindo bebidas. Priscila circulava entre os convidados como anfitriã perfeita, apresentando a casa, minha casa, como se fosse projeto dela. Essa sala a gente reformou completamente. Antes era muito antiguinha, sabe? Antiquinha. Minha sala, minha vida. Bernardo chegou às 8, fingindo surpresa embora soubesse de tudo. Todos cantaram parabéns, ele apagou as velas do bolo de 3 andares coberto de glacê branco e detalhes dourados. Fotos, abraços, risadas. E eu ali, parada na entrada da cozinha, invisível. Até que chamaram para o jantar. A mesa estava posta com os salgados da confeitaria, as tortas, as saladas gourmet. Minhas travessas estavam lá também, mas empurradas para o canto, quase escondidas. O pernil que levei 6 horas fazendo estava numa ponta, como se fosse figurante. Vi Bernardo sentar na cabeceira. Priscila à direita dele. Os pais dela, os amigos próximos, todos se acomodando nos lugares reservados. 30 pessoas ao redor daquela mesa. E eu ainda de pé. Peguei um prato, me servi um pouco de farofa e pernil, porque queria provar do que fiz com tanto amor. E me dirigi à mesa. Havia uma cadeira vazia ao lado de um casal que eu não conhecia. Fui até lá, prato na mão, prestes a sentar. Foi quando Priscila levantou. Dona Marta. A voz dela cortou o burburinho das conversas. Todos se viraram para olhar. Esse lugar tá reservado. Parei, o prato ainda nas mãos. Reservado para quem?
Para minha mãe. Ela já tá chegando. Olhei ao redor. 30 cadeiras, 30 pessoas e nenhuma para mim. Priscila, é o aniversário do meu filho. Eu só quero sentar e... Saia daqui! A voz do Bernardo explodiu como um trovão. Todos silenciaram. O DJ parou a música no meio. 30 pares de olhos me encarando. Eu não te convidei! As palavras dele ecoaram pela sala. Cada sílaba era uma facada. Senti minhas pernas bambas. O prato quase escorregou da minha mão. Olhei para o meu filho. Aquele homem de 42 anos, de camisa social azul e barba aparada, que eu carreguei no colo, que embalei durante noites de febre, que ensinei a andar, a ler, a ser gente. E ele me olhava com raiva, com vergonha, como se eu fosse um cachorro vira-lata que entrou na festa sem permissão. Bernardo. Minha voz saiu fraca, trêmula. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora não percebe que está incomodando? Incomodando. Na minha própria casa. Na festa que eu ajudei a pagar. Depois de ter passado o dia inteiro cozinhando, senti os olhos queimarem. Mas não ia chorar ali. Não ia dar esse gostinho. Coloquei o prato devagar sobre o aparador. Tirei o avental que ainda estava amarrado na cintura. Aquele avental florido, manchado, testemunha de 1000 refeições feitas com amor. Dobrei ele em 4, com calma, com toda a dignidade que ainda me restava, e caminhei até a porta. 30 pessoas em silêncio absoluto. Alguns desviavam o olhar, envergonhados. Outros cochichavam. Vi uma senhora idosa balançar a cabeça em reprovação, mas não sei se era para mim ou para o meu filho. Antes de subir a escada, parei, virei, olhei para cada rosto naquela sala e disse as únicas 6 palavras que consegui. Aproveitem a festa. Aproveitem bem. Subi aqueles 15 degraus com as costas retas, a cabeça erguida. Entrei no meu quarto, tranquei a porta e só então, só quando tinha certeza de que ninguém podia me ver, desabei. Chorei como não chorava desde o funeral do Joaquim. Chorei pelos anos perdidos, pela ingratidão, pela humilhação, por ter sido expulsa da minha própria vida. Mas no meio daquelas lágrimas, uma voz dentro de mim sussurrou: chega. E dessa vez, eu escutei. Passei o domingo inteiro trancada no quarto. Ouvi quando os últimos convidados foram embora, as gargalhadas se apagando, o portão batendo. Ouvi Regina limpando a bagunça, o barulho de pratos sendo empilhados, cadeiras sendo arrastadas. Ouvi Priscila reclamando que seus pés doíam de tanto salto alto. Ninguém bateu na minha porta para perguntar se eu estava bem. Segunda-feira, amanheceu nublada. Bernardo saiu cedo para o trabalho sem dizer tchau. Priscila dormiu até tarde, como sempre. Às 10 da manhã, vesti uma roupa simples e saí sem avisar ninguém. Peguei o ônibus até o centro. Desci na Praça 15 e caminhei 3 quarteirões até o cartório de registro de imóveis. Precisava regularizar o IPTU atrasado. Priscila tinha esquecido de pagar os últimos 2 meses, mesmo eu tendo dado o dinheiro a ela. A moça do guichê era jovem, cabelo preso, óculos de grau. Bom dia. Em que posso ajudar? Preciso pagar o IPTU da minha casa. Tá atrasado. Passei o endereço. Ela digitou no computador, franzindo a testa. A senhora é Marta Cecília Tavares, proprietária. Ela olhou para a tela, depois para mim, depois para a tela de novo. A senhora tem um documento? Mostrei minha identidade e a escritura que sempre carrego na bolsa. Mania antiga, mas que me salvou naquele dia. Ela conferiu tudo, digitou mais um pouco e soltou uma frase que mudou minha vida. Dona Marta, a senhora sabia que tem um processo de transferência de propriedade em andamento? Meu coração gelou. Como assim? Alguém deu entrada para tirar seu nome da escritura e passar o imóvel integralmente para o nome de Bernardo Henrique Tavares e Priscila Andrade Tavares. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Segurei na beirada do balcão para não cair. Quando? Há 2 meses, dia 27 de janeiro. 2 meses. Enquanto eu cozinhava, limpava, pagava contas, cedia espaço. Enquanto eu fingia que tudo estava bem.
Eles estavam nas minhas costas tentando me roubar. E tá andando esse processo? Não. Tá parado porque falta a assinatura da senhora. Sem isso não tem como completar a transferência. Respirei fundo. Pelo menos isso. Eu posso ter uma cópia desse pedido? Posso imprimir, mas vai custar R$ 15. Pode imprimir tudo. Esperei 10 minutos que pareceram 10 horas. Quando ela me entregou o maço de papéis, vi formulários preenchidos, reconhecimento de firma do Bernardo, declarações falsas dizendo que eu havia concordado verbalmente com a transferência. Tudo assinado por ele e por ela. Meus filhos. Ou melhor, meu filho e aquela víbora. Paguei o IPTU atrasado com meu cartão, mais R$ 270 de juros. Saí daquele cartório com as pernas bambas e a cabeça girando. Precisava de ar. Sentei num banco da praça, em frente à Igreja da Candelária. Pombos bicavam migalhas no chão. Um vendedor ambulante oferecia água de coco. Tudo seguia normal no mundo, enquanto o meu desabava. Peguei o celular. Liguei para o Dr. Heitor. Doutor, preciso vê-lo hoje, agora. Dona Marta, aconteceu algo? Descobri que eles tentaram me tirar da escritura da casa. Houve um silêncio pesado. Chego lá em meia hora. Pode me esperar no escritório? Cheguei antes dele. Subi aqueles 3 andares de escada porque não conseguia ficar parada no elevador. Quando ele chegou, eu já estava sentada na recepção, segurando os papéis do cartório com tanta força que amassaram nas bordas. Entramos na sala dele. Ele leu tudo com atenção, a expressão ficando cada vez mais grave. Quando terminou, tirou os óculos e esfregou o rosto. Dona Marta, isso é tentativa de apropriação indébita. Eles falsificaram uma concordância sua. Se tivessem conseguido, a senhora estaria na rua. Mas eles não conseguiram. Não, mas tentaram. E vão tentar de novo. Ele abriu uma gaveta, pegou um gravador digital pequeno. A senhora tem celular? Tenho. Então, a partir de agora, grave tudo. Toda conversa suspeita, toda discussão, toda menção a dinheiro, casa, transferência, tudo. A gente precisa de provas. Voltei para casa às 3 da tarde. Priscila estava na sala vendo TV, comendo pipoca, pintando as unhas de vermelho. Nem olhou quando entrei. Oi, sogra. Já almoçou? Já. Menti. Meu estômago revirava só de pensar em comida. Subi para o meu quarto e esperei. Às 7, Bernardo chegou. Ouvi a voz dele cumprimentando Priscila, o barulho da bolsa sendo jogada no sofá, a geladeira abrindo. Fiquei deitada na cama, de olhos abertos, com o celular na mão. Às 8h30, ouvi passos no corredor. Vozes abafadas vindo do quarto deles, que ficava ao lado do meu. Encostei a orelha na parede. Nada. As paredes eram grossas demais. Levantei da cama. Abri a porta do quarto devagar, sem fazer barulho. O corredor estava escuro. A porta deles estava entreaberta. Priscila sempre reclamava de calor e deixava aberta para circular ar. Cheguei perto. Meu coração batia tão forte que tive medo de que eles ouvissem. Peguei o celular, abri o aplicativo de gravação, apertei o botão vermelho e encostei o aparelho na fresta da porta. A voz da Priscila estava irritada. Bernardo, eu não aguento mais. Sua mãe é um peso morto nessa casa. Priscila, não fala assim. Não fala assim nada. Ela fica se metendo, fica dando palpite, fica existindo. A gente precisa dessa escritura limpa, amor. Sem ela no meio. Eu sei, mas o processo parou por causa da assinatura dela. Então convence ela a assinar. Fala que é para facilitar o inventário quando ela morrer, sei lá. Inventa alguma coisa. Inventar. Mentir. Manipular a velha idiota. Minha mão tremia segurando o celular, mas não parei de gravar. E por que a gente precisa tanto dessa escritura mesmo? A voz do Bernardo soava cansada. Por que a gente tá devendo R$ 87 mil em cartão, Bernardo? Priscila explodiu. 87 mil, mais o carro que custa 12.300 por mês e a gente não consegue mais pagar. O banco vai tomar o carro se a gente não fizer um empréstimo. E como a escritura ajuda?
A gente usa a casa como garantia, amor. Consegue um empréstimo de 420 mil. Paga tudo, sobra dinheiro, e a gente finalmente respira. Mas é a casa da minha mãe. Era da sua mãe, agora é nossa. E ela não pode ficar atrapalhando nossos planos. A gente precisa crescer, ter nosso espaço, construir nossa vida. E ela não faz parte disso. Silêncio. Um silêncio longo, pesado. Eu segurava a respiração, os olhos ardendo de lágrimas contidas. Mas, e se ela descobrir? Priscila deu uma risada curta, amarga. Descobrir o quê? A velha mal sai de casa, não entende de papel, não tem advogado. A gente convence ela a assinar dizendo que é coisa de imposto. Ela assina tudo o que você pede. Não sei, Priscila. Eu fico com peso na consciência. Peso na consciência? A voz dela ficou afiada. E o peso de perder tudo? De ter o nome sujo? De voltar a morar em apartamento alugado? Porque é isso que vai acontecer se a gente não resolver. Você escolhe. Sua mãe ou nosso futuro? Outro silêncio. E então ouvi a voz do meu filho, baixa, derrotada, mas clara. Tá bom, amanhã eu converso com ela. Meu mundo desabou de novo, mas dessa vez não de surpresa, de confirmação. Voltei para o meu quarto em silêncio, tranquei a porta, sentei na cama e ouvi aquela gravação 3 vezes, só para ter certeza de que não era pesadelo. 87 mil reais de dívida, 12.300 de carro, empréstimo de 420 mil usando minha casa como garantia. E meu filho, meu único filho, que eu criei sozinha, que paguei faculdade, que dei teto e comida, havia escolhido, e não tinha me escolhido. Peguei o celular, mandei o áudio para o Dr. Heitor pelo WhatsApp, com uma mensagem curta. Doutor, tenho as provas que precisávamos. Preciso que o senhor acelere tudo. Não tenho mais tempo a perder. Ele respondeu em 2 minutos. Recebido. Amanhã às 8h no escritório. Vamos dar o troco. Deitei naquela cama, olhando para o teto. Lá fora, ouvia Priscila e Bernardo voltando à rotina, como se nada tivessem dito. Televisão ligada. Risadas, normalidade. Mas nada mais seria normal. Porque a guerra tinha mudado de patamar. E agora eu tinha munição. Acordei terça-feira com uma clareza que não sentia há anos. Não era raiva. Raiva é quente, impulsiva, cega. O que eu sentia era frio, calculado, preciso. Era justiça. Vesti minha melhor roupa, a calça social cinza, a blusa branca de botões, o blazer preto que uso para ocasiões importantes. Passei batom, prendi o cabelo, calcei sapato fechado, olhei no espelho e vi uma mulher diferente daquela que tinha sido humilhada no sábado. Desci às 7 da manhã. Bernardo já tinha saído para o trabalho, covarde, fugindo antes da conversa que Priscila tinha mandado ele ter comigo. Ela ainda dormia, claro. Deixei um bilhete na geladeira. Saí para resolver uns assuntos. Volto à tarde. Peguei o ônibus para o centro. Cheguei no escritório do Dr. Heitor 5 minutos antes das 8. Ele já estava lá, com café passado e uma pasta grossa sobre a mesa. Dona Marta. Ele apertou minha mão com firmeza. Ouvi a gravação. 5 vezes. E a gente tem eles na palma da mão. Ele abriu a pasta. Mas preciso que a senhora entenda. O que vamos fazer agora não tem volta. Uma vez que começar, vai doer. Para eles e para a senhora. Doutor, já doeu demais. Agora é hora de parar de sentir e começar a agir. Ele sorriu. Um sorriso triste, mas orgulhoso. Então vamos ao plano. Passamos 2 horas naquele escritório. Dr. Heitor tinha tudo mapeado com a precisão de um engenheiro. E o melhor, tinha descoberto coisas que nem eu sabia. Primeira informação. A casa foi comprada exclusivamente com seu dinheiro. 380 mil reais comprovados. O Bernardo entrou na escritura como doação sua, sem contrapartida financeira. Isso significa que legalmente a senhora pode revogar essa doação. Pode? Pode. Existem 3 motivos legais para revogar uma doação.
ingratidão grave do donatário, necessidade do doador ou descumprimento de encargo. No caso da senhora, temos ingratidão grave comprovada. Ele bateu na mesa onde estava a gravação. Tentativa de apropriação indébita, humilhação pública, abandono afetivo. Senti um nó na garganta. Abandono afetivo. Era isso. Meu filho tinha me abandonado sem sair de casa. Segunda informação. Fiz uma pesquisa sobre as dívidas deles. 87 mil em cartões de crédito não é brincadeira. O carro? Um SUV importado financiado em 84 meses. Eles pagam 12.300 por mês e já atrasaram 3 parcelas. O banco vai retomar o veículo em 60 dias se não regularizarem. Eles não têm dinheiro para pagar? Dona Marta, eles não têm dinheiro nem para comer. Sabe quem paga a conta do mercado? A senhora. Sabe quem paga luz, água, gás, internet empregada? A senhora. Eles vivem de aparência. Instagram cheio de foto em restaurante chique, roupa de marca, viagem para resort. Mas é tudo cartão de crédito. É uma casa de cartas prestes a cair. Pensei em todas as vezes que Priscila chegou em casa com sacolas de shopping. Todas as vezes que pedi para ajudarem nas contas e eles diziam: esse mês está apertado. Todas as vezes que eu, com minha aposentadoria de R$ 1.800, segurava a casa sozinha enquanto eles ostentavam. E tem mais. Dr. Reitor puxou outro documento. A tentativa de transferência da casa que eles fizeram foi para conseguir um empréstimo consignado de R$ 420 mil. Eu consegui uma cópia da proposta que eles fizeram no banco. Olha só a taxa de juros, 3,9% ao mês. Fiz as contas mentalmente. Isso dá mais de 50% ao ano. Exato. Em 2 anos, a dívida dobraria. E como garantia? Sua casa. Se eles não pagassem, o banco tomava o imóvel. E adivinha quem ficaria na rua? Eu, a dona legítima. Enquanto eles fugiriam para outro lugar, me deixando sem nada, senti algo gelar dentro do meu peito. Não era mais tristeza, era indignação pura. O que eu faço, doutor? Ele abriu um sorriso fino. A gente vai em 3 frentes. Primeira, processo de revogação da doação. Tiro o nome do Bernardo da escritura e a casa volta a ser 100% sua. Segunda, ação de indenização por danos morais. Tentativa de apropriação indébita, humilhação, abandono afetivo. Terceiro, ressarcimento de valores. Ressarcimento? A senhora pagou R$ 95 mil na faculdade dele, 12 mil no vestido de noiva da Priscila, 28 mil na festa de casamento, 35 mil de entrada no carro que está no nome dos dois, fora reformas na casa, móveis, eletrodomésticos. Somando tudo, R$ 213 mil em doações que podem ser questionadas judicialmente, já que houve ingratidão posterior. 213 mil. Era quase tudo que eu tinha economizado e investido ao longo da vida. Quanto tempo leva tudo isso? Se a gente agir rápido, 3 meses para o processo de revogação sair. A indenização por danos morais demora mais, uns 8 meses. Mas o importante é começar agora. E tem algo que a gente pode fazer imediatamente. O quê? Medida cautelar. A gente pede para o juiz bloquear qualquer transação relacionada à casa. Eles não vão conseguir vender, alugar, usar como garantia. Nada. E a senhora, enquanto isso, pode pedir a desocupação do imóvel. Meu coração disparou. Desocupação? É sua casa, dona Marta. Legalmente, a senhora pode pedir que eles saiam, dá um prazo de 30 dias, e se não saírem voluntariamente, a justiça tira. Imaginar meu filho sendo despejado da casa que eu construí era doloroso. Mas imaginar eu sendo roubada e jogada na rua era pior. Quanto vai custar tudo isso? Uns 25 mil de honorários e custas processuais. Parcelamos se precisar. 25 mil. Era quase tudo que eu tinha guardado para emergências. Mas que emergência maior que essa? Vamos em frente. Dr. Heitor estendeu a mão. Apertei com força. A senhora é corajosa, dona Marta. Não, doutor, eu sou cansada de ser pisada.
Saí daquele escritório com uma pasta cheia de documentos para assinar, um plano traçado e uma sensação estranha no peito. Não era alívio, era poder. O poder de quem finalmente toma as rédeas da própria vida. Voltei para casa ao meio-dia. Priscila estava na sala, no celular, rindo de algum vídeo. Quando me viu, fingiu seriedade. Oi, sogra, foi no médico? Fui resolver uns assuntos. Não menti. Não dei detalhes. Ah, tá. O Bernardo disse que precisa conversar com a senhora hoje à noite. É sobre uns papéis da casa. Meu estômago revirou. Papéis? É. Coisa de imposto, essas burocracias chatas. Ela sorriu. Aquele sorriso falso, ensaiado. Tá bom. A gente conversa. Subi pro meu quarto. Tranquei a porta. Peguei o celular e mandei mensagem pro Dr. Heitor. Eles vão tentar me fazer assinar hoje à noite. O que eu faço? Ele respondeu em segundos. Não assine nada. Diga que precisa ler com calma. Peça para levar pro advogado analisar. Grave tudo. Passei a tarde inteira ensaiando. O que dizer? Como reagir? Onde colocar o celular gravando? Precisava estar preparada, porque a partir daquela noite tudo mudaria. Às 7, Bernardo chegou. Ouvi a voz dele cumprimentando Priscila, o beijo no rosto dela, o murmúrio de algo que não conseguia entender. Meu coração batia tão forte que doía. Às 8, bateram na minha porta. Mãe, podemos conversar? Respirei fundo. Coloquei o celular no bolso da calça, já gravando. Abri a porta. Bernardo estava sério, a gravata afrouxada, os olhos evitando os meus. Priscila estava atrás, encostada no batente, com aquele sorriso de quem já ganhou. Claro, filho, entra. Entramos no meu quarto, os três. Bernardo sentou na beirada da cama. Priscila ficou de pé, cruzando os braços. Eu me encostei na cômoda, de frente para eles. Mãe, a gente precisa acertar umas coisas sobre a casa. Que coisas? Ele puxou um envelope do bolso, papéis dobrados. É para facilitar o inventário, sabe? Quando a senhora não estiver mais aqui. Se a casa tiver só no meu nome, fica mais fácil para resolver as burocracias. Inventário, como se eu já estivesse morta. Peguei os papéis, li devagar, cada linha, cada parágrafo. Era exatamente o que Dr. Heitor tinha previsto. Transferência total da propriedade. Meu nome saindo. Deles entrando. E onde eu vou morar quando assinar isso? Bernardo piscou, surpreso. Como assim? A senhora continua morando aqui, ué? Por quanto tempo? Horas, mãe, pelo tempo que a senhora quiser. E se vocês decidirem vender? Priscila se intrometeu. A gente não vai vender, sogra. Qual é? Dobrei os papéis de volta, coloquei no envelope e devolvi para ele. Não vou assinar. O rosto do Bernardo mudou. Mãe, não vou assinar nada sem meu advogado ler antes. Priscila deu um passo à frente. Advogado? Que advogado? Olhei nos olhos dela. Demorei. Deixei o silêncio pesar e disse, com toda a calma do mundo, o mesmo que vai cuidar do processo de revogação da doação que fiz pro Bernardo. A expressão dela congelou. Bernardo levantou. Processo? Que processo? Vocês vão descobrir em breve. E abri a porta do quarto. Um convite para eles saírem. Priscila passou por mim, os olhos faiscando de raiva. Bernardo hesitou, a boca aberta, sem palavras. Mãe, o que a senhora está fazendo? Segurei a maçaneta. E finalmente, depois de anos engolindo sapos, disse o que precisava ser dito. Estou me defendendo, filho. Algo que eu deveria ter feito há muito tempo. E fechei a porta. Do lado de fora, ouvi a explosão. Eu sabia que a velha ia criar problema. Mas não importava mais, porque o jogo tinha mudado. E dessa vez, eu tinha as cartas vencedoras. Os 15 dias seguintes foram os mais tensos da minha vida. Bernardo e Priscila mal falavam comigo. Quando cruzávamos pelos corredores, desviavam o olhar. As refeições eram feitas em silêncio sepulcral,
Ou, na maioria das vezes, eles comiam no quarto. Mas eu não estava parada. Enquanto eles me ignoravam, eu estava construindo meu caso, tijolo por tijolo. Dr. Heitor trabalhou rápido. Protocolamos a ação de revogação da doação numa quinta-feira. Na segunda seguinte, o juiz já tinha concedido a medida cautelar. A casa estava bloqueada para qualquer transação. Bernardo e Priscila não podiam vender, alugar, nem usar como garantia de empréstimo. A bomba estourou numa quarta-feira. Bernardo chegou em casa às 6 da tarde com uma carta do banco na mão. O rosto dele estava branco, os lábios tremendo. Priscila leu por cima do ombro e soltou um grito. Bloqueio judicial! Como assim bloqueio judicial? Ouvi tudo do meu quarto. Desci devagar, segurando o corrimão, com o celular no bolso já gravando. Eles estavam na sala, a carta aberta sobre a mesa de centro. Quando me viram, Bernardo levantou num pulo. Mãe, o que a senhora fez? Fiz o que precisava fazer. A senhora bloqueou a casa. O banco negou nosso empréstimo. A gente tá com o nome sujo, mãe. A gente vai perder tudo. Priscila apontou o dedo na minha direção, a voz esganiçada. Isso é culpa sua, sua egoísta. A gente só queria organizar as coisas e a senhora... Organizar? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Vocês queriam me roubar. Roubar? Que absurdo! A gente ia continuar morando aqui, só ia facilitar um empréstimo de R$420 mil, usando minha casa como garantia? Soltei a informação como uma bomba. Vocês acham que eu sou idiota? O silêncio que caiu foi pesado, sufocante. Bernardo olhou para Priscila. Priscila olhou para o chão. Como a senhora sabe disso? A voz dele saiu baixa, perigosa. Porque eu descobri sobre as dívidas de R$87 mil. Descobri sobre o carro que vocês não conseguem pagar. Descobri sobre a tentativa de tirar meu nome da escritura 2 meses atrás. A cada frase, eu dava um passo à frente. E descobri que vocês planejaram tudo isso nas minhas costas, nessa casa que eu paguei enquanto me tratavam como lixo. Priscila recuperou a voz, agora raivosa. A senhora não entende nada. A gente tem contas, compromissos, uma vida. A senhora acha que é fácil sustentar essa casa? Eu sustento essa casa. Eu pago luz, água, internet, empregada. Vocês não pagam nada. Porque a senhora nunca deixa a gente esquecer que isso aqui é seu, ela gritou, o rosto vermelho. Tudo é seu, né? A casa é sua, a comida é sua, o ar que a gente respira é seu. É meu porque eu paguei, com meu suor, com meu sacrifício. Bernardo se intrometeu, a voz tentando ser conciliadora. Mãe, vamos conversar com calma. A gente resolve isso em família. Família? Olhei nos olhos dele. Família não tenta roubar. Família não expulsa a própria mãe da mesa de jantar. Família não chama advogado para se defender, Bernardo. Mas foi o que eu precisei fazer. Ele engoliu seco. A senhora... Contratou um advogado? Contratei. E ele me aconselhou a fazer algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Peguei da bolsa um envelope pardo. Coloquei sobre a mesa, ao lado da carta do banco. O que é isso? Priscila perguntou, a voz trêmula. Notificação extrajudicial. Vocês têm 30 dias para desocupar esta casa. O mundo parou. Bernardo pegou o envelope com mãos trêmulas. Abriu. Leu. Releu. A senhora está nos despejando? Estou pedindo que saiam. Porque essa casa é minha, está no meu nome, e eu tenho o direito de decidir quem mora nela. Eu sou seu filho! Ele gritou. E pela primeira vez vi lágrimas nos olhos dele. Como a senhora pode fazer isso comigo? Como você pode ter tentado me roubar? Minha voz quebrou, mas não parei. Como você pode ter deixado aquela mulher me humilhar na minha própria casa? Como você pode ter gritado comigo na frente de 30 pessoas? Como, Bernardo? Ele não tinha resposta. Apenas olhava para mim, o envelope na mão, como se estivesse vendo uma estranha. Priscila entrou em pânico. A gente não tem para onde ir.
A senhora quer ver a gente na rua? Vocês têm 2 salários. Vocês têm um carro importado. Arranjem um apartamento para alugar. Vivam dentro das possibilidades de vocês, como pessoas normais fazem. A senhora tá louca, completamente louca. Ela pegou a bolsa, as chaves do carro. Bernardo, eu não vou ficar aqui ouvindo isso. E saiu, batendo a porta com tanta força que o quadro da parede tremeu. Fiquei sozinha com meu filho. Ele sentou no sofá, a cabeça entre as mãos. Parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Mãe! A voz dele saiu quebrada. A gente pode conversar? Só nós 2? Sentei na poltrona em frente. Deixei o silêncio pesar. Eu sei que errei. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos. Eu sei que a Priscila foi longe demais. Eu sei que eu fui longe demais. Mas a senhora não pode fazer isso. A senhora não pode me jogar fora assim. Bernardo, você me jogou fora primeiro, quando colocou o nome dela na tentativa de transferência, quando gritou comigo na festa, quando parou de me ver como mãe e começou a me ver como obstáculo. Eu nunca deixei de te amar, mãe. Amor não é só palavra, filho. Amor é atitude, e suas atitudes me machucaram mais do que qualquer soco poderia machucar. Ele ficou em silêncio, absorvendo. Se eu terminar com a Priscila, se eu mandar ela embora, a senhora desiste disso? Olhei para ele. Meu filho, meu único filho, o menino que carreguei, embalei, criei. E vi nele não o menino que foi, mas o homem que ele escolheu ser. Bernardo, isso não é sobre ela, é sobre você, sobre suas escolhas, sobre você ter tentado me tirar da escritura sabendo que eu ia ficar sem nada, sobre você ter me humilhado. Não dá para consertar isso terminando um namoro. Isso é quem você é agora. Ele respirou fundo. Quando falou de novo, a voz estava diferente, mais fria. Então a senhora escolheu a casa. Não, eu escolhi minha dignidade. Você que escolheu a casa quando tentou tirá-la de mim. Levantei, peguei minha bolsa e antes de subir para meu quarto me virei mais uma vez. 30 dias, Bernardo. É o que a lei me obriga a dar. Depois disso, se não saírem voluntariamente, o oficial de justiça vai fazer vocês saírem. E aí vai ser muito pior. Subi aqueles 15 degraus pela última vez, sentindo o peso do mundo nas costas. Mas quando fechei a porta do meu quarto, quando me olhei no espelho, vi algo que não via há anos. Vi uma mulher forte, uma mulher que lutou, uma mulher que não desistiu de si mesma. E pela primeira vez em muito tempo, me senti orgulhosa de quem eu era. Lá embaixo, ouvi Bernardo chorando. Parte de mim queria descer, abraçar, perdoar. Porque mãe é mãe, e essa dor nunca passa completamente. Mas a parte mais forte, a parte que me manteve viva, trabalhando, lutando por 67 anos, disse: chega, você já deu demais. E pela primeira vez na vida, eu escutei. Os 30 dias se arrastaram como 30 anos. Bernardo e Priscila se movimentavam pela casa como fantasmas raivosos. Ela não me dirigia a palavra. Ele tentava, às vezes, uma conversa aqui, um olhar ali, mas eu mantinha distância. Precisava, porque qualquer fraqueza agora seria usada contra mim. No 10º dia, eles contrataram um advogado. Recebi uma notificação tentando contestar a desocupação, alegando que Bernardo era coproprietário. Dr. Heitor respondeu com a ação de revogação da doação e todas as provas. 2 dias depois, o advogado deles desistiu do caso. No 20º dia, Priscila tentou me chantagear emocionalmente. Bateu na minha porta de madrugada, chorando, dizendo que estava grávida. Quando pedi um exame para comprovar, ela explodiu chamando-me de desumana e sumiu no quarto dela. No 25º dia, eles começaram a embalar as coisas. Caixas se acumulavam no corredor. Ouvia os 2 discutindo sobre o que levar, o que deixar, para onde iriam. Foi quando recebi um telefonema que mudaria tudo. Dona Marta, é o Dr. Heitor. Preciso que a senhora venha ao escritório hoje. Urgente. Aconteceu algo? Descobri uma coisa que a senhora precisa ver pessoalmente. Cheguei ao escritório 1 hora depois.
Ele estava com uma expressão grave, uma pasta aberta sobre a mesa e um tablet na mão. Senta, por favor. Sentei, o coração disparado. Dona Marta, continuei investigando as finanças do Bernardo e da Priscila e descobri algo delicado. O quê? Ele girou o tablet na minha direção. Era uma foto. Priscila num restaurante chique, abraçada com um homem. Não era meu filho. Quem é esse? Leonardo Farias. Empresário, dono de 3 lojas de material de construção. Casado, 2 filhos. Dr. Heitor passou o dedo na tela, mostrando mais fotos. Priscila e o homem entrando num hotel. Priscila dentro de um carro luxuoso que não era o deles. Eles se encontram há pelo menos 8 meses. Senti o estômago embrulhar. Meu filho sabe? Duvido. Ela é cuidadosa, mas tem mais. Ele puxou outro documento. Lembra daquela tentativa de transferência da casa? Descobri que quem sugeriu foi o Leonardo. Ele tem experiência em conseguir empréstimos, usando imóveis como garantia. Já fez isso 3 vezes com outras propriedades. Ele estava usando ela para conseguir dinheiro? Ou ela estava usando ele, ou os dois estavam usando o Bernardo. De qualquer forma, esse esquema todo não começou com o seu filho. Ele foi manipulado do início ao fim. Olhei para as fotos de novo. Priscila sorrindo, feliz, abraçada em outro homem enquanto meu filho trabalhava para sustentar as mentiras dela. O Bernardo precisa saber disso. A senhora tem certeza? Vai destruir ele? Pensei na humilhação que passei, no grito dele, na tentativa de roubo. Ele precisa saber a verdade, mesmo que doa. Dr. Heitor imprimiu tudo. Fotos, extratos de cartão de crédito mostrando gastos em hotéis e restaurantes nos horários em que Bernardo estava trabalhando, mensagens que ele conseguiu via processo judicial. Montamos um dossiê completo. Quando a senhora vai mostrar para ele? Olhei o calendário na parede. Hoje. Faltam 5 dias para o prazo acabar. Ele merece saber antes de sair da minha casa. Voltei para casa ao meio-dia. O carro deles estava na garagem. Era sábado, estavam os 2 em casa. Subi direto para o meu quarto, tranquei a porta e esperei. Às 6 da tarde, ouvi movimento na cozinha. Desci. Bernardo estava sozinho, preparando um sanduíche. Quando me viu, congelou. Oi, mãe. Oi, a Priscila tá em casa? Tá. No quarto, mexendo no celular. Ele falou com um cansaço que nunca tinha visto nele. Preciso falar com você. Sozinho. Ele hesitou. Sobre o quê? Sobre a verdade. Fomos para a sala. Sentei no sofá, ele na poltrona. Coloquei a pasta sobre a mesa de centro. Antes de você sair dessa casa, antes de tudo terminar, eu preciso te mostrar uma coisa. Não porque eu quero te machucar, mas porque você merece saber. Saber o quê? Abri a pasta. Coloquei as fotos na mesa, uma por uma. Vi o rosto dele mudando de confuso para chocado, de chocado para destruído. Isso é mentira. Photoshop, alguma coisa. Não é. Tem data, hora, local, tudo comprovado. Passei os extratos bancários. Olha aqui. Restaurante Esplanada, dia 15 de fevereiro, 4 da tarde. Ela disse que ia no dentista, lembra? Ele pegou o papel, as mãos tremendo. Hotel Plaza, dia 8 de março, 2 horas da tarde. Ela disse que ia almoçar com a mãe. Chega! A voz dele saiu rouca. Chega, mãe. Eu entendi. Entendeu o quê? Que ela te traiu? Que ela tá te usando? Que o plano de tirar minha casa não foi ideia sua? Foi dela e desse homem? Coloquei na mesa o último documento. Esse Leonardo tem ficha. 3 processos de estelionato usando casas de família como garantia. Ele encontra mulheres casadas, manipula, pega os bens e desaparece. Bernardo estava branco, suando, as mãos apertando os joelhos. Por quanto tempo? Pelo menos 8 meses. Ele fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Eu sou um idiota. Você é um homem que foi manipulado por ela e por causa dela você quase perdeu sua mãe. Ele olhou para mim.
E pela primeira vez em meses, realmente me olhou. Não como obstáculo, não como problema. Como o filho olha para a mãe. Eu ferrei tudo, né? Ferrou. Tem conserto? Respirei fundo. Não sei, Bernardo. Machucou demais, mas pelo menos agora você sabe a verdade. Nesse momento, ouvimos passos na escada. Priscila desceu, ainda de pijama, bocejando. Quando viu os papéis espalhados na mesa, o rosto dela perdeu toda a cor. O que é isso? Bernardo levantou devagar, pegou uma das fotos, mostrou para ela. Você vai me dizer o que é isso? Ela olhou, engoliu seco, tentou sorrir. Amor, eu posso explicar. Explica! Ele gritou de um jeito que nunca tinha gritado na vida. É um amigo. Só um amigo. A gente estava conversando sobre negócios. Que negócios, Priscila? Que negócios uma desempregada tem com um empresário casado? Ele jogou o resto das fotos na direção dela. 8 meses. 8 meses tu estava me traindo e eu não sabia de nada. Ela recuou, tentando pegar as fotos, esconder. Não é o que você está pensando, não? Então me explica o hotel, me explica os restaurantes. Me explica por que esse cara tá pagando tuas contas enquanto eu tô afundado em dívida. Ele não paga nada. Isso é mentira da tua mãe. Ela inventou tudo para separar a gente. Bernardo riu. Uma risada amarga, sem humor. Inventou? Tem foto, tem data, tem extrato de banco. Ela falsificou, ela quer acabar com a gente. Levantei do sofá. Caminhei até ela e disse com toda a calma do mundo. Priscila, você já acabou com vocês sozinha. Eu só trouxe a verdade à tona. Ela me encarou com ódio puro. Você é uma velha amarga que não suporta ver o filho feliz. Feliz? Bernardo explodiu de novo. Feliz afundado em dívida? Feliz sendo corno? Feliz quase perdendo minha mãe por tua causa? Eu não tenho culpa se sua mãe é uma egoísta que não larga dessa casa. Essa casa é dela! Sempre foi, e você sabia. Você me manipulou para tentar roubar. Priscila respirava acelerado, os olhos brilhando de raiva. Sabe de uma coisa? Eu cansei. Cansei de fingir que gosto de você. Cansei de fingir que esse casamento presta. Cansei de fingir que sua família vale alguma coisa. O silêncio foi brutal. Bernardo deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Priscila continuou, agora sem filtro, descarregando anos de mentira. Você acha que eu casei contigo por amor? Eu casei pela casa, pela estabilidade. Pensei que fosse fácil empurrar a velha pro canto e ficar com tudo, mas ela é teimosa demais. Sai da minha frente. A voz do Bernardo saiu baixa, perigosa. Ou o quê? Você vai fazer o quê? Sai da minha frente antes que eu faça algo que vou me arrepender. Ela pegou a bolsa, as chaves. Eu vou sair, sim, mas não vou voltar. Pode ficar com sua casa, com sua mãe, com sua vida medíocre. Eu mereço mais que isso. E saiu, batendo a porta tão forte que o trinco quase quebrou. O barulho do carro ligando, o motor acelerando, o portão abrindo, e ela sumindo rua afora. Bernardo desabou no sofá, a cabeça entre as mãos, soluçando. Lágrimas escorrendo entre os dedos, o corpo tremendo. Fiquei ali, de pé, olhando meu filho se despedaçar. Parte de mim queria abraçar, parte de mim queria dizer, eu avisei. Mas fiz algo melhor. Sentei ao lado dele. Não falei nada. Apenas coloquei a mão nas costas dele, fazendo movimentos circulares como fazia quando ele era criança e tinha pesadelos. Eu sinto muito, mãe. Ele disse entre soluços. Eu sinto tanto. Eu sei. Eu quase perdi você. Quase. Ele levantou a cabeça, o rosto molhado, inchado. Como eu conserto isso? Respirei fundo. Não sei se conserta, Bernardo. Algumas coisas quebram de um jeito que não tem cola que segure, mas a gente pode tentar reconstruir, diferente, novo. Você me perdoa? Um dia, talvez, se você provar que aprendeu. Ele acenou com a cabeça.
E naquele momento, com meu filho destroçado ao meu lado e a casa finalmente em silêncio, senti algo estranho. Não era felicidade, não era vitória, era justiça. Justiça pela humilhação, pelo desrespeito, pela dor. A verdade tinha vindo à tona, e a verdade, mesmo dolorosa, sempre liberta. Acordo com o sol entrando pela janela do meu quarto. São 7 da manhã de um sábado de setembro e pela primeira vez em anos acordo sem aquele peso no peito. Sem medo. Sem tensão. A casa está em silêncio, mas é um silêncio diferente. Não é o silêncio pesado de quem evita conversas. É o silêncio de paz. Levanto, calço o chinelo, vou até a cozinha. Preparo o café no bule esmaltado que a minha mãe me deu há 40 anos, aquele que a Priscila queria jogar fora porque era antigo demais. Agora ele está de volta ao seu lugar de honra, sobre o fogão. Olho ao redor. A casa está diferente. Ainda é a mesma estrutura, as mesmas paredes. Mas parece outra, porque agora ela respira. As cortinas de renda estão de volta na sala. O relógio de bronze? Encontrei um idêntico num antiquário de Petrópolis. Mandei gravar a mesma mensagem na parte de trás. Ele marca 8 horas da manhã agora, com seu badalar suave que enche a casa de memória. Os quadros voltaram para as paredes. A foto do Joaquim, com moldura nova. A paisagem de Petrópolis. O terço bordado pela minha mãe. E adicionei um quarto. Uma foto minha e do Bernardo quando ele tinha 5 anos, no colo do pai. Os 3 sorrindo na pracinha do bairro. Meu ateliê foi reconstruído. A máquina Singer está de volta, oleada, funcionando perfeitamente. As caixas de linha organizadas por cor nas prateleiras que mandei fazer. E tem clientes. 3 vestidos de festa encomendados para esse mês, 2 reformas de calça, um vestido de madrinha. Ganho entre R$3.200 e R$4.500 por mês agora. Não é fortuna, mas é meu. É fruto do meu trabalho. Termino o café, pego a xícara de porcelana pintada à mão, aquelas que a Priscila jogou fora e que recomprei num antiquário pelo dobro do preço, mas que valeu cada centavo. Sento na varanda dos fundos, olhando o quintal. Plantei rosas, vermelhas, brancas, amarelas, estão começando a florescer. Também coloquei vasos de manjericão, alecrim, hortelã. O cheiro perfuma toda a área quando o vento sopra. É nesse momento que ouço o portão. Passos conhecidos no corredor lateral. Ele aparece na varanda, com 2 sacolas do mercado nas mãos. Bom dia, mãe. Bom dia, filho. Bernardo coloca as sacolas sobre a mesa de plástico branca. Trouxe tudo da lista. E comprei aquele café que a senhora gosta, o mais caro, porque a senhora merece. Sorrio. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigada. Ele se senta na cadeira ao meu lado. Ficamos em silêncio por alguns minutos, só olhando o jardim, ouvindo os pássaros. Foi assim que reconstruímos. Aos poucos. Tijolo por tijolo. Sem pressa. Deixa eu voltar 6 meses no tempo para contar como chegamos até aqui. Depois que Priscila saiu naquela noite, ela nunca mais voltou. No dia seguinte, mandou um caminhão de mudança buscar as coisas dela. Bernardo ficou parado na sala, vendo os móveis que ela escolheu, as roupas dela, os sapatos, tudo sendo embalado e levado embora. Quando o caminhão partiu, ele olhou para mim e disse: Mãe, eu preciso sair também. Não porque a senhora está me expulsando, mas porque eu preciso aprender a viver sozinho, a crescer, a entender o que eu fiz. E saiu. Alugou um apartamento pequeno em Madureira mesmo, a 6 quarteirões daqui. 800 metros quadrados, um quarto, sala e cozinha. R$1.800 de aluguel que ele paga do próprio bolso. As dívidas, ele assumiu todas. Os R$87 mil dos cartões ele parcelou e paga R$600 por mês durante anos. O carro? Devolveu para o banco. Agora anda de ônibus como gente normal. E sabe o que ele me disse? Mãe, eu tô livre, livre de fingir ser o que não sou. Priscila sumiu.
Ouvi pelos vizinhos que ela foi morar com o tal Leonardo. 2 meses depois, ele largou a esposa e assumiu ela publicamente. Mas o casamento dele desmoronou, o negócio foi à falência por causa dos processos e ouvi dizer que agora ela trabalha como vendedora numa loja de roupas no shopping. Não sinto pena, não sinto raiva, não sinto nada. Ela é passado. O processo de revogação da doação foi concluído em 3 meses. A casa voltou a estar 100% no meu nome. Bernardo assinou todos os papéis sem questionar. É seu, mãe. Sempre foi. A ação de indenização por danos morais demorou 5 meses. O juiz reconheceu a tentativa de apropriação indébita, a humilhação, o abandono afetivo. Condenou Bernardo e Priscila a me pagarem, solidariamente, R$52 mil. Priscila nunca pagou. Entrou com recurso atrás de recurso, mas vai perder. O advogado dela desistiu por falta de pagamento. Bernardo? Ele me procurou 1 semana depois da sentença. Mãe, eu não tenho 52 mil, mas eu vou pagar. R$200 por mês. Vai levar 20 anos, mas eu vou pagar cada centavo. Olhei para ele. Meu filho. Paguei a faculdade dele, o casamento, a entrada do carro. Paguei tanto. E agora ele me oferecia R$200 por mês durante 20 anos para pagar uma dívida que nem dinheiro cobre. Bernardo, fica com teu dinheiro. Paga tuas contas. Mãe, eu preciso fazer isso. Preciso me redimir, pensei, e fiz uma proposta. Então não me paga em dinheiro, me paga em presença. Vem aqui todo sábado. Traz compras do mercado. Conserta o que quebrar na casa. Me faz companhia. Me mostra que você aprendeu. Ele aceitou. E cumpre. Todo sábado, às 7h30 da manhã, ele está aqui. Às vezes traz flores. Às vezes traz pão quentinho da padaria. Sempre traz abraço. Voltando ao presente. Olho para o meu filho ao meu lado, tomando café numa xícara simples, vestido com roupa casual, sem ostentação. Ele emagreceu, o rosto ficou mais maduro. Mas os olhos, esses olhos castanhos que costumavam brilhar quando ele era criança, estão voltando aos poucos. Como está o trabalho? Pergunto. Bem, consegui uma promoção. Vou coordenar uma obra em Jacarepaguá. Aumento de R$800. Que bom, filho. Mãe, ele hesita. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Você me perdoou? Olho para ele. De verdade. Demoro a responder porque essa pergunta merece uma resposta honesta. Perdoar não é esquecer, Bernardo. Eu não esqueço o grito. Não esqueço a humilhação. Não esqueço a tentativa de roubo. Mas eu entendo que você foi manipulado. Entendo que você errou e vejo que você está tentando consertar. Então tem esperança? Sempre tem esperança. Mas confiança, essa, se constrói devagar e você está construindo. Ele acenou com a cabeça, os olhos brilhando. Termino meu café. Levanto. Vem. Quero te mostrar uma coisa. Entramos na casa. Vou até o ateliê. Sobre a mesa de corte tem um tecido azul marinho estendido. Tô fazendo um terno para um cliente. Casamento da filha dele. Bernardo passa a mão no tecido. Ficou bonito, mãe. Aprendi tudo de novo. A vista já não é a mesma, mas comprei óculos de grau especial. As mãos doem, mas faço alongamento. E tô feliz. Feliz fazendo o que sempre amei. Eu tenho orgulho da senhora, sabia? Olho para ele, surpresa. Tem? Tenho. Orgulho da tua força, da tua coragem, de não ter desistido de si mesma, mesmo quando todo mundo estava pisando em você. Ele engole seco. Eu quero ser assim, forte assim. Você vai ser. Só precisa escolher certo das próximas vezes. Ele sorri. Um sorriso triste, mas esperançoso. Passamos a manhã juntos. Ele conserta a torneira da área de serviço que estava pingando. Troca 3 lâmpadas queimadas. Limpa a calha entupida. Trabalho de filho. Trabalho que deveria sempre ter sido dele. Na hora do almoço, preparo macarrão com molho de tomate caseiro e almôndegas, a receita que ele adorava quando criança. Comemos juntos na mesa da cozinha, não na sala de jantar, não naquela mesa de tantas memórias ruins. Aqui, na cozinha, começamos de novo.
Às 3 da tarde, ele se despede. Semana que vem eu venho de novo. Eu sei, ele me abraça. Um abraço apertado, demorado. Te amo, mãe. Eu também te amo, filho. E é verdade, porque amor de mãe não acaba. Machuca, decepciona, quebra, mas não acaba. Quando ele vai embora, volto para a varanda. O sol está começando a baixar, pintando o céu de laranja e rosa. As rosas do jardim balançam com a brisa. Pego meu celular, abro as fotos. Tem uma que tirei semana passada. Eu na frente da máquina de costura, sorrindo, segurando um vestido verde que terminei de fazer. Foi a cliente que pediu para tirar. Dona Marta, a senhora precisa registrar isso. Olho para aquela mulher na foto. Cabelos grisalhos soltos nos ombros, rugas ao redor dos olhos, óculos de grau, mãos calejadas, mas sorrindo de verdade, e penso em tudo o que passei. Na humilhação, na traição, na dor, mas também penso na vitória. Em ter recuperado minha casa, minha dignidade, minha vida. Penso no Joaquim. Se ele estivesse aqui, o que diria? Marta, eu sempre soube que você era forte, mais forte do que imaginava. Fecho os olhos. Sinto o vento no rosto e sussurro. Joaquim, eu consegui. Caí, mas levantei. Fui pisada, mas reagi. E agora, finalmente, eu tô em paz. Às vezes me perguntam, valeu a pena? Valeu a pena brigar com o filho? Valeu a pena todo esse sofrimento? E eu respondo, valeu. Porque eu aprendi algo fundamental nesses 67 anos de vida. Amor não é aceitar tudo. Amor não é se anular. Amor não é permitir que pisem em você só porque são família. Amor verdadeiro exige respeito, exige limites, exige que você se valorize o suficiente para não aceitar migalhas. Passei décadas confundindo submissão com amor, confundindo sacrifício com devoção. Achando que ser mãe era engolir qualquer dor, qualquer humilhação, qualquer desrespeito. Mas naquela noite, quando me levantei daquela mesa, a mesa que eu preparei, na casa que eu paguei, no aniversário do filho que eu criei, alguma coisa dentro de mim acordou. E percebi, nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Nunca é tarde para dizer chega. Nunca é tarde para se escolher. Hoje, aos 68 anos, moro sozinha. Cozinho só para mim. Assisto as novelas que quero. Decoro a casa do jeito que gosto. Costuro até tarde quando a inspiração vem. E sou feliz. Feliz de um jeito que não era quando dividia a casa com gente que não me respeitava. Feliz de um jeito que só vem quando você finalmente faz as pazes consigo mesma. O Bernardo? Ele está aprendendo. Devagar, tropeçando às vezes, mas aprendendo. E quem sabe um dia a gente consiga reconstruir o que foi quebrado. Não igual, mas novo, mais forte, mais verdadeiro. E se não conseguir, eu vou ficar bem. Porque agora eu sei que minha felicidade não depende de ninguém além de mim mesma. O sol se põe completamente. Acendo a luz da varanda. Pego meu caderno de anotações. Comecei a escrever, registrar histórias, memórias. Quem sabe um dia publico. Quem sabe ajuda alguém que está passando pelo que passei. E escrevo a última linha do dia. Levantei-me devagar, caminhei até a porta e fiz algo que deixou todos em choque. Escolhi a mim mesma. E essa foi a melhor decisão da minha vida. Fecho o caderno, sorrio e agradeço. Agradeço pela força, pela coragem, por ter sobrevivido, por estar aqui, viva, inteira, livre. Se esta história tocou seu coração, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que está passando, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você nos assiste. Sua história importa, sua dor importa e principalmente sua coragem importa, porque nunca é tarde demais para se escolher. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe essa história com quem precisa ouvir que é possível recomeçar,
que é possível se levantar, que é possível, sim, recuperar a dignidade. Até a próxima história. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. Fim.